Imagina a seguinte cena. Chega na sua mesa um relatório de um órgão público. Centenas de páginas, sabe? Tabelas, gráficos, um volume de dados assim. Impressionante. Mas aí, quando você tenta entender a real situação financeira daquela entidade, você se sente perdido. É tanta informação que, no fim, parece que nada informa de verdade. O que é importante e o que é só ruído. É justamente para resolver esse dilema, essa sobrecarga de informação, que o Conselho Federal de Contabilidade publicou uma nova orientação. O nosso tema de hoje é o Comunicado Técnico CTSP-02, uma norma de contabilidade para o setor público brasileiro. E a nossa missão aqui é entender como esse documento, que parece técnico, distante, na verdade tenta fazer uma pequena revolução. Transformar as demonstrações contábeis de algo que só se cumpre por obrigação em algo genuinamente útil. A palavra que a gente vai ouvir muito hoje é relevância. Exato. E antes de mergulhar nessa palavra, é importante dar um passo atrás, sabe? Para entender o cenário. O Brasil está, já faz anos, num processo de convergência para os padrões internacionais de contabilidade pública, as chamadas IPSAS. É um esforço para falar a mesma língua contábil que outros países. O CTSP-02, emitido agora em junho de 2024, é mais uma peça nesse quebra-cabeça. Só que é uma peça com um foco muito específico. Ele não cria regras novas de como registrar uma compra ou medir o valor de um prédio. O alvo dele é um só: a divulgação da informação. Mais especificamente, como se elaboram as notas explicativas. Que são aquelas páginas de texto que acompanham os números, certo? A parte que deveria explicar o que os números significam. Exatamente. E a proposta do comunicado é quase contraintuitiva para um ambiente tão regulado como o setor público, né? Ele orienta os contadores a divulgar tudo que é relevante. Mas, e aqui está o pulo do gato, ele também os encoraja fortemente a não divulgar o que não é relevante. A ideia é que a omissão de algo importante é tão prejudicial quanto o excesso de informação inútil. Então o problema não é falta de dados, mas um excesso de dados inúteis que acaba escondendo o que importa. Como isso acontece na prática? Parece um paradoxo. É o paradoxo perfeito. A norma, logo no item 7, descreve esse risco de excesso de informações irrelevantes, ao mesmo tempo em que ocorram omissões de informações relevantes. Na prática, isso se materializa de várias formas. Você pega um relatório e vê notas explicativas que são cópias de parágrafos inteiros de leis. É o famoso copia e cola. Ah, sim. Detalhando a movimentação de centavos em contas que não têm importância nenhuma. Enquanto isso, um risco fiscal gigantesco, uma decisão judicial que pode quebrar a entidade no futuro, ou uma transação questionável com uma empresa ligada a um gestor, isso às vezes não está em lugar nenhum. Quer dizer, o contador gasta tempo e energia produzindo páginas e páginas de informação que na prática ninguém usa e que servem mais para confundir do que para esclarecer. Precisamente. E o custo disso é duplo. O item 8 do comunicado aponta isso. Primeiro, tem um custo óbvio de elaboração. Alguém pagou horas de trabalho para produzir aquele conteúdo. Mas o custo mais alto é para o usuário. Um cidadão, um jornalista, um analista, essa pessoa tem que garimpar uma montanha de relevância para talvez encontrar uma informação útil. Muitas vezes desiste no meio do caminho. O objetivo final, que é a prestação de contas, o accountability e a ajuda na tomada de decisão, se perde nessa poluição informacional. E essa cultura de focando e relevante, ela vem de onde? É um hábito? Um receio de deixar algo de fora? É uma mistura de fatores, mas o principal é uma herança cultural muito forte no setor público brasileiro. Historicamente, a contabilidade pública foi dominada pela informação orçamentária e fiscal. O foco sempre foi o controle. A receita foi a prevista. O limite com o pessoal estourou, atingiu o mínimo em saúde. Ou seja, uma contabilidade focada em responder aos órgãos de controle e não necessariamente em informar a sociedade sobre a real saúde financeira da entidade. Exato. Isso é importante, claro. Não dá para abandonar esse controle. Mas ele é só uma parte da história. A norma incentiva uma virada de chave. É preciso valorizar também as informações patrimoniais.
O que é o patrimônio? São os bens, os direitos, as dívidas. É o que permite avaliar se a entidade está se fortalecendo ou se endividando. É o que permite comparar, por exemplo, a eficiência de 2 hospitais públicos. Essa mudança de mentalidade é fundamental e a relevância é a ferramenta para isso. Ok, tudo bem. Fica claro que a norma quer limpar o terreno. Mas isso tudo parece depender de uma única palavra: relevância. No mundo da contabilidade, que a gente imagina ser tão focado em regras e em precisão, como se define algo que parece tão subjetivo? Quem decide o que é relevante? Essa é a pergunta de $1 milhão e é o coração da norma. A definição não é inventada pelo CTC02, ela vem da estrutura conceitual da contabilidade. O item 14 da norma a reproduz. Informações são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente. Bom, traduzindo do contabilês, a informação é relevante se, ao conhecê-la, uma pessoa tomaria uma decisão diferente. Ah, entendi. Se a ausência daquela informação não mudar nada na sua análise, ela provavelmente não é relevante. Então o critério é o impacto na decisão do usuário. Mas isso ainda me parece um pouco abstrato. Normalmente a gente pensa em relevância financeira, valores altos. Um contrato de bilhões é relevante, um de R$ 1.000 não é. É simples assim? Não. E esse é um dos pontos mais fascinantes da norma. O valor monetário, que a gente chama de materialidade quantitativa, é só um dos fatores. O item 17 é muito claro sobre isso. Ele diz que determinados valores, mesmo que pequenos, podem ser relevantes em função não do seu montante, mas de sua natureza. É a chamada relevância qualitativa. Certo. Então, uma transação de, sei lá, R$ 10.000 poderia ser mais importante de se divulgar do que uma de 10 milhões, dependendo da história por trás dela. Exatamente. Pense numa transação de valor baixo, mas que envolva um potencial conflito de interesses de um gestor. Ou um pequeno gasto que é o pontapé inicial de um novo programa social com um enorme impacto futuro. Nesses casos, a natureza da informação grita mais alto que o valor. Isso nos leva a uma mudança que me parece radical. O item 30 da norma diz algo que soa quase como uma desobediência. Ele afirma que mesmo que outra norma contábil exija uma divulgação, com palavras como deve divulgar, se aquela informação não for material para a entidade, ela não precisa ser divulgada. Isso é real. O contador pode simplesmente ignorar uma regra. É real e é sem dúvida o ponto mais transformador e que vai exigir mais coragem dos profissionais. Claro, tem uma exceção. Se a divulgação foi exigida por lei ou por um órgão regulador, aí não tem conversa. Mas no âmbito das normas contábeis gerais, a orientação é essa. Isso é um ataque frontal à mentalidade de checklist. A mentalidade de checklist, aquela em que o profissional tem uma lista de 50 itens e ele vai ticando um por um, sem se perguntar se aquilo faz algum sentido para sua entidade. Perfeito, é isso. A norma está trocando a receita de bolo pelo incentivo ao julgamento profissional. Ela diz ao contador: você não é um mero preenchedor de formulários. Você é um profissional que entende o negócio da sua entidade, entende quem usa a sua informação e tem a responsabilidade de julgar o que é importante para eles. Mas isso não abre uma brecha perigosa? Um gestor mal-intencionado não poderia usar a desculpa da imaterialidade para esconder algo? E o contador não vai ter medo de ser questionado depois por um tribunal de contas por ter omitido alguma coisa? Essa é a tensão que a norma cria e é uma tensão saudável. O risco do mau uso do julgamento existe em qualquer profissão. A alternativa, que é o que temos hoje, é a paralisia pelo excesso de regras. Sobre o medo do controle, esse é o maior desafio cultural. O que a norma faz é dar um respaldo técnico para esse julgamento. Ela não diz faça o que quiser, mas sim aplique seu julgamento de forma fundamentada e esteja preparado para defendê-lo. É um convite à coragem. Tudo isso parece ótimo na teoria, mas ainda tenho dificuldade de visualizar como seria esse julgamento no dia a dia. A norma ajuda a tornar isso mais concreto. Sim, e essa é a melhor parte dela.
Para não ficar só no campo das ideias, a norma traz um apêndice recheado de exemplos práticos, de cenários que ilustram como aplicar esse julgamento. Ótimo, vamos a eles. Qual seria um bom exemplo para começar? O exemplo A é um clássico sobre praticidade. Ele fala de ativo imobilizado. Imagine uma prefeitura que compra cadeiras, computadores. A regra pura diria que tudo isso é um ativo e deveria ser controlado individualmente. O exemplo mostra uma entidade que define uma política. Itens abaixo de, digamos, R$ 1.000 não serão registrados como ativo, vão direto para a despesa. Ah, para evitar o trabalho de controlar a depreciação de uma lixeira de R$ 50 por 5 anos. Exatamente. É o princípio da racionalidade. A norma permite isso desde que a entidade avalie que o efeito somado de todas essas pequenas coisas não distorce o resultado final. É o equilíbrio perfeito entre a regra e o bom senso. Certo. Esse é um bom exemplo de relevância pelo valor. E sobre a relevância pela natureza, aquela que falamos ser mais sutil? Para isso, o contraste entre o exemplo I e o exemplo J é perfeito. Ambos tratam de um tema sempre sensível: transações com partes relacionadas, ou seja, entre a entidade pública e pessoas ou empresas ligadas a seus gestores. Já soa como um campo minado. No exemplo I, uma entidade pública assina um contrato de manutenção de 5 anos com uma empresa. Acontece que essa empresa é controlada por um diretor-chave da própria entidade. O valor anual talvez nem seja gigantesco, mas a natureza da relação torna essa informação extremamente material. Por quê? Porque levanta uma bandeira vermelha sobre possível conflito de interesses. Claro. A sociedade tem o direito de saber sobre esse arranjo, portanto a divulgação é necessária. Ok, esse parece bem claro. E o contraponto? O contraponto é o exemplo J. A mesma entidade decide vender um carro velho da sua frota, um veículo já quase sem valor. A venda é feita por leilão público, aberto, transparente. Por coincidência, quem arremata o carro é uma empresa que também pertence a um gestor. Só que aqui o contexto é outro. O valor é baixo, a transação foi feita a preço de mercado, o processo foi competitivo. O julgamento da entidade foi que, apesar de envolver uma parte relacionada, o impacto era tão mínimo e o processo tão transparente que a transação se tornou imaterial, não precisou de nota. Entendi. No primeiro caso, havia um risco de o dinheiro público não estar sendo bem usado. No segundo, o processo garantia isso. Isso mostra o nível de nuance que se espera do profissional, né? Exatamente. E tem ainda o outro lado da moeda que é igualmente importante. A norma não serve só para cortar a informação, mas também para incentivar a divulgação de informações cruciais que as regras mínimas não pedem. O exemplo C é ilustrado isso. O cenário é uma entidade pública dona de uma usina termoelétrica a carvão, e o governo está prestes a aprovar regulações ambientais muito mais rígidas. Um risco futuro, mas com grande potencial de impacto. Imenso! Por conta disso, a entidade já reconheceu uma perda contábil no valor da usina. A norma específica sobre esse tipo de perda não exigia que a entidade detalhasse as premissas que usou para calcular o tamanho do prejuízo. Ela poderia só informar o número final. Mas a gestão avaliou que as suposições que eles fizeram, tipo a probabilidade da nova lei ser aprovada e quando isso aconteceriam, eram altamente relevantes. Então, eles voluntariamente divulgaram todas essas premissas, foram além do mínimo porque julgaram que a informação era material. Fantástico! Então, se a gente pudesse resumir isso em conselhos práticos para quem elabora esses relatórios, o que diríamos? Quais são as grandes mudanças no dia a dia? A primeira e mais direta. Parem de copiar e colar o texto das normas nas notas explicativas. A nota não é para ensinar contabilidade, é para explicar o que aquela entidade específica fez. A linguagem tem que ser clara e focada na prática. E se a norma dá opções? Por exemplo, se permite usar o método A, B ou C para depreciar um ativo. Ótima pergunta. Na mesma linha, a nota explicativa não deve ser um cardápio listando todas as opções. Ela deve dizer claramente: nós escolhemos o método B por estas razões e explicar o impacto. É sobre informar a decisão tomada, não o leque de decisões possíveis. E em termos de prazo,
quando tudo isso começa a valer? Oficialmente, a norma entra em vigor em 1º de janeiro de 2025. Mas o próprio texto recomenda fortemente a adoção antecipada. O recado é claro: não esperem o prazo final. Os problemas já existem, então as soluções podem e devem ser aplicadas o quanto antes. Conectando tudo, a grande mensagem do CTC-EB 02 é que ele é um guia para resgatar a utilidade da informação contábil. É um esforço para que a contabilidade pública deixe de ser vista como um fardo burocrático. Uma mera formalidade. Isso. E passe a ser percebida como ela deve ser, uma ferramenta poderosa para a transparência e para a boa gestão. É uma mudança de cultura. Sair do foco em cumprir a regra para o foco em fornecer informação útil. Resumindo, então, essa análise do CTSP-02, que parecia um tema tão específico, revela um movimento muito maior. O objetivo é cortar o ruído, eliminar o inútil e entregar para quem lê esses relatórios aquilo que realmente importa para avaliar como o nosso dinheiro está sendo gerenciado. No fim do dia, é sobre a qualidade da informação e não a quantidade. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. A norma está fazendo parte dela, orientando as entidades a serem mais claras. Isso joga uma nova responsabilidade para o outro lado. Como nós, como sociedade, podemos nos tornar usuários melhores desses relatórios? Se as demonstrações contábeis se tornarem mais focadas e compreensíveis, que novas perguntas os cidadãos e a imprensa deveriam fazer aos gestores, agora que a desculpa de que os dados são complicados demais começa, aos poucos, a ser eliminada?